Ok, se você acha que você deve fazer isso para ajudar essa pessoa, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo para você não ir, tá? Eu tenho que te apresentar sempre dois lados, porque aquele que então te apresenta dois lados, ele está querendo manipular você a fazer o que ele quer, tá? Isso é uma lei. O Hashem, ele deixou o arbítrio para a pessoa, porque ela tem como julgar as coisas. Se ela não tem material de julgar, ela age só por um lado, e aí ela fica sem a opção de um julgamento correto, entendeu? Então, eu tenho que te falar. Bom, esse é um lado que você está escolhendo, que é o lado de ajudar uma pessoa por uma injustiça, entre aspas, que você pensa que está acontecendo. E você vai para lá para tentar ajudar ele, para que ele não fique assim, tal. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem um outro lado, o lado de que isso só está vindo a ele, porque isso, ou ele fez alguma coisa ainda nessa vida que ele está tendo que pagar, estão cobrando dele, essa é a conta que está chegando, e ela chega atrasada, mas chega, e às vezes vem acumulada, ou, preste bem atenção, foi de outra vida com essa pessoa, e agora foi lhe permitido, porque ela quis isso lá no céu, quis a justiça, então ele volta, ela volta, você volta, e quem for preciso volta, para que possa ser cobrado dessa pessoa o que ela fez no passado com ela. Então pode ser agora nessa vida? Sim, mas pode ter sido na vida passada, e ela está, então, pagando uma coisa que deveria, foi porque ela fez no passado. Então, como não se sabe exatamente, eu vou dizer para você o que os rabinos fazem. Falam com Hashem, não se metem muito. Por quê? Porque não sabe o que foi que está acontecendo. Não existe injustiça. Está entendendo? Pode ser que você olhe isso aí como uma injustiça e quer ir lá fazer justiça. E talvez isso não seja justiça. Seja uma injustiça de novo sendo causada por alguém que não entende o que está se passando e faz com que essa pessoa que deveria, através dessa justiça, reconhecer, entender, compreender, se arrepender, fazer techuvá e sair definitivamente dessa punição, você pode estar atrapalhando. Isso é o outro lado da moeda que eu tenho que te falar. Eu não posso deixar de te falar isso. Por quê? Porque se alguém atrapalha o processo de justiça de Hashem, ele vai pagar também, juntamente com aqueles outros. Então, esse tem que ter um cuidado muito grande em se meter diante da justiça de Hashem. Por isso é que eu tenho que te falar esse lado, porque é um lado mais complicado de entender. As pessoas acham que está sendo cometida uma injustiça, e não é. Não tem isso. Não existe isso aqui. Não existe injustiça na Terra. É isso que as pessoas não conseguem entender. Não existe injustiça, então a pessoa não consegue ficar em paz com o que ela está vendo. A gente sempre quer ajudar, e eu também gostaria de ajudar sempre as pessoas e quero ajudar. Mas quero ajudar com conhecimento, não interferindo. Entende? Por quê? Porque ele, no caso, é que só ele mesmo vai poder se livrar disso de fato. Não você vai poder livrar ele. Porque se você tenta tirar ele agora, eles vão arrumar uma outra situação para ele, muito pior que você, e ninguém vai poder conseguir mexer. Por quê? Porque tem uma situação para ser paga. Tem uma coisa séria de agora, que eu não sei, não conheço a vida dele, tudo que ele fez na vida até agora, ou do passado, que tem dívida para pagar. E ninguém está aqui para passear. Todo mundo está aqui porque tem uma conta a ser paga. Houve uma situação dessa no passado, está no Talmud, em que um rabino, grande rabino, esqueci o nome dele, muito grande mesmo, de Israel, está no Talmud, é gente grande, que ele tinha uns discípulos dele, ele falou assim, vocês querem aprender sobre a lei que nos traz aqui de volta, o porquê que nós voltamos aqui, vocês vão até um tal lugar, explicou para ele,
Você vai lá, vai entrar naquela mata, até lá no meio tem um lago. Lá perto desse lago tem uma árvore muito grande, lá assim, uma árvore frondosa. Vocês vão subir nessa árvore, vão amarrar os cavalos fora. Se eu não me engano, eles foram de cavalo, então não estou lembrado aqui agora. Mas eles foram até lá, subiram nessa, falou que você sobe nessa árvore e vão ficar lá de cima olhando tudo o que vai acontecer e não pode se meter. É proibido se meter, senão vocês vão ter problema. É só para vocês aprenderem. Tá bom, eles fizeram isso, chegaram lá, subiram na árvore e ficaram aguardando. Passado um tempo, isso foi bem cedinho, passado um tempo chega um homem. Um homem a cavalo, todo bonito e tal, todo bem vestido, pá, naquela época, né? Bem antiga, e com uma bolsa, uma bolsa assim, uma bolsinha do lado, e sentou ali, botou a bolsa no chão, foi lá beber água, deu água pro cavalo e tal, e aquela bolsa ficou do lado da árvore, assim, no canto, e ao ir embora, ele esqueceu a bolsinha. Aquela bolsinha que ele estava na mão, esqueceu, ficou ali na árvore, e ele foi embora com o cavalo e foi embora, seguiu a vida. Passado mais um tempo, chega um outro homem, senta-se na mesma árvore, porque ali parecia que era um caminho em que as pessoas faziam de uma cidade a outra, algo assim. Então ele parou, sentou lá e viu a bolsinha. E pega a bolsinha e no primeiro homem, o pessoal de cima, os discípulos do Rabino, pensaram assim, poxa, ele está esquecendo a bolsinha, nós temos que falar com ele. Mas aí lembraram, não, o Rabino disse para nós não nos metermos, é só para olhar, porque eles queriam avisar para ele não deixar a bolsa para trás. Beleza. Aí, foi embora, aí chega o outro senta, vê a bolsinha, pega a bolsinha, abre a bolsinha, cheio de joias e coisas preciosas. Tipo, o cara ficou milionário naquele momento, milionário. E ele pega, o pessoal lá em cima fica pensando, rapaz, mas isso não é seu, cara. Isso não é seu, isso não te pertence, pertence a outro cara que esteve aqui pensando, que queriam avisar o cara para não fazer isso, porque e tal, ele na cabeça dele isso estava errado e tal. Bom, mas não podia se meter, deixou a coisa a correr como tinha que ser corrido. Então esse rapaz pegou a bolsinha e foi-se embora, com a bolsinha milionária. Passou mais um tempo, mais uma hora e meia assim, volta, vem mais um homem, mendigo. Vem, senta ali cansado, todo roupa rasgada, todo bem mal vestido mesmo, cansado, senta ali. Toma uma água, deita ali debaixo daquela sombra daquela árvore e fica ali. Quando pensa que não, vem o cara do cavalo de volta. O cara do cavalo vem na mesma árvore e vê que o mendigo está lá e não vê a bolsa que ele tinha deixado ali. Pensa que o mendigo tinha pegado, escondido, porque viu que ele estava vindo. Então ficou com muita raiva e começou a espancar o mendigo, falando para o mendigo devolver o dinheiro que ele tinha pegado dele. Bom, ele então ficou assim, o mendigo assustado, falou, mas eu não peguei nada, eu não sei de nada. Ele, não, você pegou, você escondeu, você só porque você viu que eu estava chegando e bateu, eu vou te matar. E batia no mendigo, espancava o mendigo. E o pessoal lá em cima, por favor, depois eles contaram isso pro Rabi, né? Puxa vida, isso aí, ele não tem culpa não. Ele não tem nada a ver com a história, ele não tem nada a ver com a história. Ele é um pobre coitado que chegou aqui. Eles sabiam de toda a história. Eles sabiam de tudo o que tinha acontecido, mas não podiam se meter. E viu o cara apanhar e ficar quase morto de tanto apanhar e ele sem poder falar um ar, mesmo querendo muito defender o pobre coitado. Bom, quando o cara viu que o mendigo estava quase morto e que não falava nada, ele falou, não, então não foi ele que pegou mesmo não. E largou o mendigo quase morto lá e foi embora. O mendigo, depois de passado um tempo, umas horas, ele se recuperou, foi lá, lavou o rosto e continuou seu caminho e foi embora, todo arrebentado, todo machucado. Bom, acabada essa história, essa situação, a noite já estava quase chegando, eles falaram, não, vamos embora porque não dá para ficar aqui. Desceram, foram embora e foram de encontro ao Rabino. Esqueci o nome dele, grande Rabino, depois eu vou perguntar o nome de novo dele. Ele chegou lá e falou, Rabino, nós vimos uma situação que nós não entendemos. O que isso tem a ver com reencarnações? O que isso tem a ver com o problema das almas voltarem a esse mundo? Aí ele virou e falou assim, vou falar para vocês. Sem eles ainda contarem, o Rabino já sabia o que eles tinham visto. E falou para ele assim, olha, é o seguinte, sabe aquele primeiro homem que chegou lá de cavalo?
esse homem, no passado, numa vida agora, anterior a essa, roubou muito dinheiro, muito mesmo, deixou esse outro homem que vocês viram, que pegou a bolsinha, que foi embora, rico, milionário, deixou esse aí na vida passada passando fome, numa miséria terrível, ele com a família dele. Agora o Senhor determinou que eles dois voltassem e ele devolvesse o que ele fez com ele, de tirar o dinheiro que ele tirou, devolvesse para ele, então ele pudesse ser sanado essa dívida. E aquele outro homem ficou numa situação pobre agora, porque ele tinha empobrecido o outro, e agora todo o dinheiro que ele tinha foi-se embora e ele passaria a ficar pobre por causa das dívidas e tudo. Bom, o terceiro homem, ele fala assim, o Rabino, o terceiro homem, sabe quem era? O rabino. Ele era um rabino que na época da outra vida, ele não ficou do lado correto, ele apoiou esse que roubou, porque não fez o julgamento correto, não foi procurar saber detalhes, tal, simplesmente apoiou esse outro e sem saber das coisas. E agora, ele recebeu a justa paga que este homem que sofreu muito na vida passada, que ficou pobre, se sentiu injustiçado pelo rabino, porque ele não fez o julgamento correto, e a família dele pagou por isso, e agora a punição dele era apanhar muito, e foi o que aconteceu. Então, só para você entender que não tem nada à toa, não existe acontecimento aleatório sem querer, tudo é dívida para ser paga, e existem seres fazendo isso. Então, o que está acontecendo com esse rapaz nos Estados Unidos não é uma coisa injusta. E eu quero que você saiba disso e você tem que entender isso, mesmo que você vá para lá e de repente não consiga fazer o que você gostaria de fazer, e outra, talvez não é porque não conseguir, talvez ainda piorar a sua situação. Isso eu tenho que te falar. Talvez piorar a sua situação por se meter numa coisa que não devia. Vou te dar um outro exemplo rapidinho. Sabe quantas vezes tentaram matar o Bigodinho, o tal do Hitler, que seja apagado o nome dele? 15 vezes. 15 vezes tentaram fazer atentados contra ele. O último, se eu não estou enganado, foi a Operação Valkyria. E essa Operação Valkyria foi a mais bem arquitetada e quase deu certo, mas o homem não saía quase só com arranhõezinhos bem pequenos no corpo, luxações. Por quê? Porque existe justiça, existe um ser que foi criado para isso e ele está comandando essa justiça no mundo. Não existe nada à toa, entende? Não existe nada sem querer. Isso é dívida. E ele, esse Bigodinho aí, ele foi autorizado a fazer o que fez. Ele não fez porque simplesmente deu na cabeça e tal. Ele tinha uma missão e ele topou entrar nessa missão e fazer isso porque já tinha algo no coração dele, entende? Então, como ele já tinha essa vontade, ele foi escolhido para então ser o cabeça e e liberou, deu tipo carta branca para você, não para ele fazer tudo o que fez, não era para ser assim, mas ficou na mão dele, entendeu? Então, ser de justiça atua assim. Então, só para te deixar claro, para você não ser enganada, tá bom? Então, seria essa a minha bênção para você, de você saber o que está fazendo, tá? Se você entender que talvez você esteja se metendo em um problema pessoal, talvez também você tenha que defendê-lo, porque no passado você não defendeu. Então eu não sei te dizer exatamente o que é, mas que você consiga entender o que deve fazer, talvez lá, ou talvez antes de ir, não sei, talvez lá mesmo, vendo que a coisa que você queria fazer ficou pior, está só piorando para o seu lado, então você talvez esteja entrando aonde não deve e pagar um preço por causa disso. Então você vai se ligar porque alguém te avisou, beleza? Então essa é a minha bênção para você, para que você entenda e faça o que é correto.